O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação, que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tira e levai ao mestre-sala." E eles levaram ao mestre-sala, e ele experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje é um dia de muita alegria, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida, a liturgia já é amanhã, mas essas leituras, o Evangelho já é da liturgia do domingo já, por isso que o padre está de branco, as leituras já todas próprias de Nossa Senhora. E eu lembro que no ano passado, na mesma festa de Nossa Senhora, eu era seminarista na Vianney, e eu pensava, daqui a pouco, em dezembro, eu vou ser diácono com a graça de Deus, e vou poder fazer homilia, eu vou poder explicar a palavra de Deus. E esse lema do meu diaconato, que eu escolhi, "Fazei tudo o que ele vos disser", é desse Evangelho de São João. É daqui que eu tirei o lema para ser diácono, que quando você é ordenado diácono, você escolhe um lema, e quando você é padre, você também escolhe outro lema. E eu escolhi o lema de diácono: "Fazei tudo o que ele vos disser." E eu pensava, não vejo a hora poder, numa missa, poder falar desse evangelho. Isso no ano passado, quando eu era seminarista. Agora eu sou padre, primeira missa de Nossa Senhora, que como padre eu tenho a graça de poder celebrar. Então, e é aqui a primeira homilia que faço, com o meu lema diaconal como padre, na comunidade, aqui na paróquia de vocês. Então, para mim é uma alegria poder fazer essa homilia aqui e celebrar essa missa aqui com vocês. Estou usando a casula, bem parecida com a minha veste de diácono, que é chamado dalmática, mariana, e hoje é dia dela. Então, uma alegria poder estar aqui nessa missa e explicar para vocês as leituras e esse evangelho tão bonito de hoje. Aqui na primeira leitura do livro de Esté, vai falar que Esté, ela se revestiu-se como uma rainha. Se vestiu para encontrar o rei no palácio, e o rei estava sentado no trono real, na sala do trono, frente à entrada. Ao ver a rainha Esté parado no vestíbulo, olhou para ela com agrado e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão, e Esté aproximou-se para tocar a ponta do cetro. É interessante aqui porque se ela não agradasse o rei, ela poderia ser morta. Então ela correu risco de vida ao falar com o rei, não para procurar algo para ela, mas para o seu povo, a libertação do seu povo. Nossa Senhora, diante de Deus, ela é a bendita entre as mulheres. E ela foi chamada a ser a mãe do Salvador. Olha que missão tão grande. A missão de Esté também é grande aqui. A de Nossa Senhora ainda muito maior, mas a Esther aqui, essa personagem
do livro de Esther mesmo, que a gente acabou de ouvir há pouco, é uma rainha que queria a libertação do povo, como Nossa Senhora nos leva para o seu filho, para nos libertar do pecado. Ela é essa rainha que quer nos libertar do pecado, que éramos escravos, ou estamos escravos dele. Então o rei, ele disse para ela, o que me pedes, Esther? O que queres que eu faça? Olha que bonito esse o que queres que eu faça, a gente vai ouvir no Evangelho de Nossa Senhora. Porque o filho dela é o Salvador. E na primeira missão dele ali, pública, primeiro gesto dele de milagre, que não era a hora ainda chegada, quem pede para fazer algo é ela para os discípulos, para aqueles que estavam servindo, na verdade, os servidores naquele casamento. Fazei o que ele vos disser. Era isso que Nossa Senhora queria. Que fizesse a vontade do filho dela. A gente vai daqui a pouco para o Evangelho escutar isso. Mas aqui também Esther não pediu nada para ela. Mas o rei falou, o que você quer que eu faça? E ela não quis nada para ela, ela quis para o povo. Nossa Senhora também não queria nada para ela naquele casamento, queria para aqueles noivos que não tinham mais vinho. E é assim para a nossa vida. O que está faltando hoje para a nossa vida? Se tiver Nossa Senhora na nossa vida, ela vai falar para o filho dela, ó, acabou o vinho, acabou a paz naquela família, acabou isso, acabou aquilo. Ela vai olhar para os servos e falar, fazei tudo que ele vos disser, obedecei meu filho, que aí as coisas vão acontecer na sua vida. E por isso que eu disse para vocês não vão sair aqui de mãos vazias. Ainda mais na liturgia de hoje ainda, mas em cada missa que participamos. Então, Esther, aqui na primeira leitura, olha o que o rei ainda disse para ela, ainda que me pedisse a metade do meu reino, ela te seria concedida. Ele prometeu a metade do reino para ela. Tem mulheres aqui, se um rei te prometesse tudo para você, você aceitaria aquela proposta para você ou você pediria algo para a tua família? Mas é complicado, não é tão fácil de responder, mas depende de como é que está o nosso coração. Nosso coração é generoso com os outros ou é egoísta? E quando vamos na missa também podemos pedir só para nós. Não podemos pedir só para nós as coisas? Podemos. Mas quando pedimos para nós, mas para os outros, é um coração generoso. E foi isso que Esther fez. Ela pediu para os outros. E aí Esther respondeu, se ganhei as tuas boas graças, ó rei, se for de teu agrado, concedei-me a vida, eis o meu pedido. E a vida do meu povo, eis o meu desejo. Ela só queria viver, ela e o povo dela. Só isso. Será que nossa vida está sendo vivida de forma errada, de qualquer jeito? Porque se vamos na missa, devemos pedir como Esther também, Senhor, eu quero a vida, eu quero o dom da vida, viver de verdade, não sobreviver aí de qualquer jeito, mas viver bem, viver a tua vontade, eu e a minha família. Se talvez na minha família tem pessoas que estão perdendo a vida. Perder a vida não é só você sofrer um acidente e perder a vida assim, mas viver mal já é perder a vida. Porque como que a gente está vivendo nossa vida? Como estamos aproveitando a nossa vida? Estamos gastando de qualquer jeito ou gastando em Deus? São Carlos Borromeu, que é o santo da comunidade que faço parte lá tem a São Judas Comunidade, a São Carlos Comunidade e a São João Maria Vianney, a matriz. São Carlos Borromeu dizia, quando as pessoas falavam para ele, para economizar a vida dele, não se mata não, você vai morrer novo se você continuar assim, visitando os seminários, ele que começou os seminários, onde os padres estudam para ser padres, os seminaristas no caso. E aí ele disse, não, se você continuar assim, você vai morrer novo. E ele só ouvia aquilo calado, até que um dia ele olhou para a vela e falou, olha para aquela vela, vocês estão vendo a vela aqui no altar? Ele falou assim, se essa vela não se gastar, ela não ilumina. Se a vela não se gasta, não ilumina. Ou seja, se a nossa vida não for gasta em Deus, os da tua casa, da tua família, da tua escola, do teu trabalho, não vão ver Deus. Mas podemos nos gastar com o pecado. E aí as pessoas continuam sem ver Deus. Mas se gastamos nossa vida em Deus, como São Carlos Borromeu, podemos encontrar a presença dele e levar outros para Deus. Só que como a gente está gastando a nossa vida? Porque se a vela foi feita para iluminar, mas isso tem um custo, ela vai se acabando, a nossa vida também vai se acabando, mas se acabando com o quê? Com o que a nossa vida se acaba? Se acaba em Deus ou se acaba no pecado? Podemos escolher isso. Então aqui Esther, ela pediu pela vida dela e pelo povo. Depois aqui no Salmo, escutai minha filha, olhai e ouvi isto, que o rei se encante com a vossa beleza. Olha que bonito o Salmo. De fato, o rei se encantou com a beleza de Esther. Mas ele se encanta muito mais, o rei,
que é o próprio Deus com a beleza de Nossa Senhora, que vai trazer o rei no ventre dela. Ela vai dar a luz ao rei. Bendita és tu entre as mulheres. Nenhuma outra mulher conseguiu trazer dentro de si algo tão precioso que Nossa Senhora, e ela trouxe. Mas sabiam que em cada missa que participamos, nós recebemos a Eucaristia, não recebemos? Quem está preparado? Quem que nós trazemos dentro de nós? Não é o próprio rei? Olha que graça que temos. Nisso nos parecemos com Nossa Senhora, trazemos Jesus dentro de nós. Quando comungamos, somos um sacrário vivo, levamos Jesus para os outros. Quando saímos da missa, será que nós levamos mesmo Jesus para os outros ou levamos nós para os outros? Nossa impaciência, nossa dificuldade, por isso a importância de participar bem de uma missa. Vocês não vão sair daqui do mesmo jeito, como eu disse no início da missa, ao vir na missa. Mas depende da minha disposição quando eu vou na missa. Eu estou disposto a ouvir o que Deus tem para falar, eu estou disposto a deixar com que Deus mude meu coração, para que eu chegue na minha casa, meus netos, meus filhos, meus parentes, me vejam lá e falem, nossa, minha avó, meu pai, minha irmã, meu irmão, essas crianças que estão servindo no altar aqui, os jovens, eles chegam tão diferente quando vão na missa e falam, por quê? Porque eu encontrei o rei, eu recebi ele na Eucaristia, então eu estou cheio de graça, como Nossa Senhora era cheia de graça. Pela Eucaristia estamos cheios pela comunhão, porque Jesus está em nós. E é só um corpo, só espírito. Somos um só com Ele. Não é pouca coisa. Mas podemos levar isso como se não fosse nada. Olha a importância de participar bem da missa, da comunhão. Depois aqui na segunda leitura, um grande sinal apareceu do céu. Aqui vai falar de uma mulher, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés. Muitos padres vão dizer aqui que é uma prefiguração, vai falar aqui de Nossa Senhora. Aqui vai falar de Nossa Senhora. A mulher que foi perseguida pelo dragão, que tinha dado à luz um menino, a serpente então vomitou como um rio atrás da mulher, a fim de submergir a terra, porém veio em socorro da mulher. Nossa Senhora também, no Egito, não fugiu? Não tentaram matar Jesus? Mataram muitas crianças? Nada a ele aconteceu. Ela fugiu. Como essa mulher que está dizendo aqui no Apocalipse de São João. E agora no Evangelho. Vocês percebem que bonita a liturgia? Ela vai nos levando a uma compreensão do que Deus está nos falando de fato aqui, não é uma coisa aleatória. E a importância de antes da missa a gente pensar quais leituras que vai falar. Quando o padre estiver fazendo a homilia, eu já vou entender. Eu não vou chegar perdido. Tem alguém aqui que assiste série de Netflix, alguma coisa assim? Já assistiu alguma? Os mais jovens talvez é comum, né? Já assistiram, jovens? Alguma coisa, algum filme, alguma temporada, uma série da Netflix, alguma coisa? Já? Se você não assistir um episódio, você vai entender o outro? Se você não assistir uma temporada, na outra temporada você vai entender o que está acontecendo? Aqui é a temporada da salvação. Então ontem a leitura falava de algo que hoje já nos leva a outra coisa, mas é um quebra-cabeça, são várias peças. Quando a gente tem a graça de participar da missa diária, a gente percebe que as leituras vão levando sempre para um caminho. Mas se eu perdi o episódio anterior, como é que eu vou entender o próximo capítulo? Se numa série da Netflix ou uma novela, você perder um episódio, você não entende o que aconteceu, a missa é a mesma coisa. Se eu não estou nela, o padre acabou de fazer a homilia, eu vou para casa e esqueço de tudo, é porque eu não estava ali ainda de coração. Eu estava só esperando a missa acabar para fazer minhas coisas, e meu coração não estava todo na missa. Por isso a importância de estar com o coração todo na Santa Missa. Ter essa graça de estar como Nossa Senhora estava, toda em Deus. E aqui nesse Evangelho de São João, naquele tempo houve esse casamento em Caná da Galileia, onde a mãe de Jesus estava presente. Olha que interessante aqui, vai falar primeiro que ela estava presente, não vai falar que ele estava, nem que os 12 estavam. Quem estava primeiro aqui na festa? A mãe dele. E aí, como ele não era tão conhecido ainda, porque ele tinha acabado de chamar os 12, não tinha feito nenhum milagre, a mãe dele estava lá. E também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento, porque a mãe puxou o bonde. Nossa Senhora puxou a fila, usando expressão de jovem, né? Puxou o bonde, puxou a fila, sei lá. Mas ela trouxe os outros lá. Ela levou os outros a esse casamento. Ou seja, tendo Nossa Senhora na nossa vida, ela nos leva a Jesus e os discípulos. Ela leva a igreja junto. Então aqui, ela estava, ele estava, os 12 estavam. E também, e aí tinham sido convidados, como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho.
Normalmente, quando algo na sua casa acaba, quem percebe? É o homem ou a mulher? A mulher, olha, acabou o açúcar, meu Deus do céu. O homem vê se acabou a gasolina no carro, essas coisas mais práticas. A mulher não, é a necessidade básica. Ó, tá faltando passar a sua roupa do homem, vai pro trabalho e fala, não falta nada não, tá tudo ótimo, maravilhoso. O homem não percebe essas coisas, mas a mulher percebe. Nossa Senhora percebeu um detalhe, Jesus nem tinha percebido que acabou o vinho. Estava tão bom o vinho na festa lá que ele estava bebendo, não estava nem aí. Mas Nossa Senhora percebeu que tinha acabado. E na nossa vida também ter ela perto da nossa casa, da nossa família, da tua pastoral, dessa paróquia. É que quando tiver difícil a tua vida, quando o vinho estiver acabando, que vinho representa alegria, estava faltando alegria para aquele casal. E na tua casa, quantas vezes falta alegria? Mas se Nossa Senhora estiver lá, ela vai falar para Jesus, meu filho, está acabando a alegria aqui. Eles são tristes. Não, mas não chegou minha hora, é isso que ele vai dizer depois. Mas qual que é um dos mandamentos? Não é honrar pai e mãe? Será que Jesus não ia obedecer à mãe dele? Claro que não, então ele obedeceu. Ele vai falar aqui, mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. A sua mãe não ficou batendo o pé, nem gritando com ele, ela só disse isso para quem estava servindo. A sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. E é essa frase que eu escolhi para ser diácono. Porque para ser diácono da igreja precisa servir as pessoas que mais precisam. Como começou a missão de Jesus pública, também do diácono começou a minha vida na igreja, eu fiz o voto de celibato, e a minha vida foi toda de Deus, como foi de Cristo, entregando-se em missão para anunciar o reino de Deus, também foi a minha vida de diácono, eu me casei com a igreja, e eu coloquei essa aliança no mesmo dia. Eu falei, agora eu me caso com a igreja. Foi o primeiro objeto que eu abençoei, minha irmã estava segurando, eu abençoei a aliança, e coloquei no meu dedo e falei, agora eu tenho uma esposa que é a igreja, estou casado com ela. E de forma de uma analogia, se podemos dizer assim, quando que Cristo se casa com a igreja, que é a esposa? Falam que é na cruz, no lado aberto dele. Ali nasce a igreja. Mas quando ele casa com ela? Isso não está em livros. Eu não sei se algum livro escreveu isso, mas quando eu estava estudando teologia e pensei no meu lema, eu pensei nisso. Eu falei, quando que o homem deixa a mulher e se une à sua esposa? Não é quando primeiro ele deixa o pai e deixa a mãe? Não fala? Deixará o teu pai e a tua mãe e se unirá à sua esposa? Não é assim? Quando que Jesus deixou o pai? Na encarnação. Deixou o Pai, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele ficou no meio de nós, viveu no nosso meio, ou seja, primeiro ele deixou o Pai. Quando ele deixou a mãe? No casamento. No casamento, ele, mulher, chamou ela de mulher, ou seja, já que a senhora quer que minha missão comece agora, então você vai perder um filho agora, porque eles todos vão me reconhecer como Messias. Eu vou começar a viver essa missão agora. E mesmo assim, como uma mãe que entrega o filho para o seminário, como a minha mãe me entregou para o seminário, Nossa Senhora entregou Jesus para a humanidade, ali. No faça-se, ela aceitou ser a mãe dele, mas no casamento ela falou, pode ir, meu filho. No templo, quando ele se perdeu, ela ficou angustiada como mãe porque ele tinha se perdido, e ela achava lá que ela era mãe dele, tinha posse dele. Ele falou, não, meu pai está no céu, porque ela falou que eu e teu pai estavam aflitos. Ele falou, não, meu pai está no céu, estou fazendo a vontade dele, estando no templo. Não foi ele que se perdeu no templo, foi o pai e a mãe que se perdeu dele. Ao voltar embora, um achou que ele estava com São José, achou que estava com Nossa Senhora achou que estava com São José, e não estava. Estava no templo, estava na igreja. E aí ela guarda tudo em silêncio, então ela já sabia que ela ia perder ele de novo. Mas aqui não foi ela que perdeu, ela que entregou o filho dela. Ela entregou. E aí acontece um casamento, porque Jesus deixou o pai na encarnação, deixou a mãe no casamento e se casou com a igreja, que é a sua esposa. E quem eram os padrinhos de casamento de Jesus? Os 12. Os 12 estavam lá para testemunhar, porque fala que aqueles que viram a água que foi pego e se transformou em vinho acreditaram, porque eles viram que não era vinho, era água. É interessante isso, né? Também meu casamento com a igreja começou assim. Deixei meu pai e minha mãe e se uni à minha esposa, que é a igreja, como Cristo fez na sua missão. E aí começou a viver essa vida toda entregue ao seu Pai e amor a nós, a levar o reino de Deus. E também a nossa vida. Alguns aqui deixaram pai e mãe, se uniu à esposa e vivem o matrimônio, não é assim? Alguns aqui vivem o casamento. E alguns jovens ainda não sabem qual é a vocação. Mas terão que deixar. Porque eu tive que deixar também pai e mãe e unir a esposa, que é a igreja. E algumas meninas, se forem freiras, cadê as meninas que estão servindo no altar? As pequenininhas. Quem sabe, né, uma dessas crianças aqui não se torna freira. Se deixar pai e mãe, você vai se unir a seu esposo. Quem que é o esposo de uma freira? Jesus. Ele é o esposo mais rico, mais fiel
mais amoroso, mais dedicado, mais tudo. Que mãe, que pai não queria que uma filha fosse freira para entregar para Jesus, a sua filha? E mesmo assim, hoje as pessoas têm tanta dificuldade em pensar: Deus me livre que meu filho seja padre e que minha filha seja freira. Que Deus me livre, isso é um dom. Jesus não chama qualquer uma para ser esposa dele. Ele escolhe bem e com cuidado. E se essa menina falar não, olha o esposo que ela perdeu. E para me casar com a igreja também não é qualquer um que escolhe para ser esposo. Então me escolheu, Jesus me escolheu para me entregar a Ele. Ele não chamou qualquer um, mesmo com os meus pecados, mas Ele me quis. Eu vou falar não para Ele. E assim é a nossa vocação. Dizer não para Deus não é uma lástima, é um problema. Então aqui nesse casamento, esse noivo e essa noiva fizeram a melhor escolha que poderiam fazer, que era o quê? Chamar Nossa Senhora para estar nesse casamento. Porque estando ela, estava o filho, estava os 12, estava a igreja. E na tua vida, você já chamou ela para estar? Quando eu me casei com a igreja, a minha lista de convidados não foi nem minha mãe a primeira a ser convidada, foi Nossa Senhora. Porque eu escolhi o lema dela e eu coloquei na minha aliança: sou todo teu, Maria. E aí eu falei, eu não tinha muita devoção para Nossa Senhora. Eu falei, vou começar até agora. Então cuida de tudo. Quando estava faltando o vinho do estudo, da dificuldade na teologia, que eu achei que eu não ia conseguir, ela olhou para Jesus e falou: ele não tem mais vinho. Está acabando o vinho do estudo, está difícil para ele concluir. E aí Jesus olhou e pediu para mim trazer só água. E assim é a nossa vida. Pega a água, meu filho, vai pegar a água lá. Interessante aqui nessa história do casamento, porque tinha acabado água ou vinho? Não foi vinho que acabou? E por que Jesus pediu água? Porque a água é uma coisa fácil e acessível. Deus nunca pede uma coisa impossível para nós. O impossível que vai fazer é Ele. Quem transformou a água em vinho foi quem foi buscar água ou foi Ele? Foi Ele. Então na tua casa, na tua família, na minha vocação, quando tudo está muito difícil, faz o que é necessário, faz o que é possível. Pega a água, que é o quê? Vem para a missa. Vem para a missa, mesmo desanimado, venha para a missa, traga a tua presença aqui. Que aí, esse mesmo vinho e essa mesma água que os servidores do altar levam para o padre, vai se transformar no sangue de Cristo. E isso o padre pode fazer porque Deus deu o poder para ele. Mas se eu não fosse padre, eu não poderia fazer isso. Então isso também não é uma força minha, é dado a mim. E a você, o seu sim. De você vir numa missa e oferecer a água da tua vida, de falar: Senhor, eu te entrego a minha família aqui. Faz o impossível, o possível eu faço, de rezar por ela. E aí tem pai, mãe, avós aqui, pessoas que têm uma família que talvez está desanimada na tua vocação. Só faz a vontade de Deus, obedeça e deixa Deus fazer o resto. Eu falei para vocês que você não sai daqui de mãos vazias, e não vai sair de mãos vazias, desde que você peça a Deus de fato que Ele cuide pela tua família. Eu vou dar essa catequese aqui rapidinho. Eu gosto. Acho que vocês gostam também, né? Aqui, não sei se eu falei da outra vez, mas tem pessoas aqui que não estavam naquela outra missa. O que acontece aqui? Tá vendo esse vinho? Quando os servidores do altar levam para o cálice, o padre coloca todo o vinho. Normalmente é assim. Ele coloca quanto de água? Uma gota. Só um pouquinho. Na cruz, Cristo entregou todo o seu sangue. E qual que é a nossa participação na missa? Só uma gota. Essa participação é uma oração que o padre faz lá que ninguém está escutando. Ele faz em silêncio. Então ali, quando os servidores levam isso, até convidar isso para os servidores. Não precisa você entregar todo o seu sangue para Cristo. Entrega uma gota d'água, deixa que Ele já fez na cruz. Ele entregou todo o seu sangue na cruz por nós. Então entregue o seu sim, vindo servir no altar. Cada um de vocês aqui. O Ministério de Música, quem está fala assim: eu te entrego o meu sim nessa missa. E eu sei que o Senhor vai se entregar todo a mim na missa. Obrigado, pode levar. Então aqui na missa, na consagração, o que Jesus fala na consagração? Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Deixa que Ele já vai entregar o corpo dele todo. O que Ele vai entregar mais na missa, na consagração? Tomai todos e bebei. Não tomai alguns, Ele pediu para todos tomar. A missa é o lugar do banquete, onde Jesus quer alimentar a nossa alma. Por isso que é importante se confessar e comungar. E a senha para a comunhão é a confissão. Eu preciso limpar minha alma e meu coração para estar digno e preparado para receber Ele. Não é assim? Você recebe uma visita na tua casa com a casa bagunçada? Não, você limpa a casa, não é? E como que a gente pode receber essa visita na alma, que é Jesus? Limpando na confissão, é o único lugar. E depois Ele não ofereceu só o seu corpo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue.
Ele ofereceu o seu sangue, todo o seu sangue, como todo aquele vinho que vai se transformar no sangue dele. O sangue da nova e eterna aliança não é uma aliança que passa. A minha aliança, a sua aliança, pode ser uma aliança que passe. Pode ser que seja até que a morte o separe mesmo. Mas a dele não, foi a morte que uniu a nós. A morte dele que uniu a nossa vida com a dele. Então essa aqui é a nova aliança e a eterna aliança. Não é uma aliança que passa. É a eterna aliança para que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Esse fazer isso em memória de mim é o meu lema sacerdotal. Eu escolhi esse. Em cada missa eu falo meu lema. Porque eu estou fazendo em memória dele. Ou seja, fazei tudo que ele vos disser, meu lema de diácono. Então obedecer à igreja, o que a igreja me pede. O que a família precisa transformar essa água em vinho? Deixa que Jesus faz, eu só vou pegar a água. Eu vou rezar pela família, Então é isso que Deus nos pede. Vamos fazer o que é necessário na nossa família. Deixa que Deus faz o resto. Mas ter Nossa Senhora no nosso casamento, na nossa vida, é uma forma certa que Jesus vai estar lá nesse casamento. Vai estar na nossa vida. E os 12 também, ou seja, a igreja. E onde que toda a igreja está presente, Nossa Senhora, os anjos, os santos, na missa. Na missa rezamos pelos falecidos, pedindo por eles. Pela igreja militante, que somos nós. Pela igreja triunfante, que são os santos que estão no céu. Ou seja, mesmo que a igreja, o padre celebre a missa sem ninguém nos bancos, mesmo assim estamos rezando pelo mundo inteiro, pelo Papa, pelos padres, por todo mundo. E aí a missa salva o mundo inteiro. Só que quando você vem na missa, nunca esqueça disso. Você está salvando a sua família e a sua alma. E ninguém pode fazer isso por você, só quem vem na missa. Então você não vai sair daqui sem nada. Eu falei para vocês isso. Não é uma promessa minha, é o próprio Cristo que falou. Quem comer deste pão viverá eternamente. Mas quem come de outro pão aí vai passar fome, vai viver de migalha e não vai viver eternamente. Eu fazia pão, eu era padeiro antes, minha profissão. E agora eu transformava o trigo no pão. Como padre eu transformo o pão no corpo de Cristo. E só o padre pode fazer. O pão na padaria que você compra, qualquer padeiro faz. Mas transformar o pão no corpo de Cristo, só o padre pode. E eu, como padre, hoje posso alimentar as almas. Como diácono, eu só podia levar a galeta com água e com vinho para o padre. Agora, como padre, eu posso transformar esse vinho e esse pão no corpo e sangue de Cristo. E por isso que eu tenho uma alegria tremenda em ser padre. Tremenda em celebrar a missa. E se eu pudesse, eu saia nas ruas chamando todo mundo para vir, para encher os bancos. Não só para a igreja estar cheia, mas para as pessoas saírem cheias de Deus. Então, já que não tem tantas pessoas na igreja, os bancos estão todos cheios, que você que veio hoje não saia vazio daqui. Porque o Senhor está disposto a se oferecer totalmente para te alimentar na Santa Missa, na Eucaristia. Então, que essa Santa Missa para você, que esse 9º dia da novena possa alimentar a tua alma e que assim como Nossa Senhora, nesse casamento, pediu para o filho fazer aquilo que era necessário, mas que eles obedecessem ele, levando água, também que o nosso sim possa ser essa água que trazemos nessa missa, para que o Senhor transforme em vinho, o vinho da alegria, e que possa nos salvar, né? A nós e aqueles da nossa família que estão afastados de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.